Gálatas capítulo 5, nossa liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Nota JP1. A palavra liberdade, enfatizada por sua localização na frase original grega, revela nossa total independência do jugo da lei. No grego clássico, o verbo sujeitar significa viver imobilizado por uma rede, ou seja, emaranhado pelos poderosos laços das exigências rigorosas das leis judaicas, a fim de conseguir o favor de Deus. Atos 15, versículo 10, versículo 11. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Nota JP2. A expressão cair da graça nesse contexto significa que alguns cristãos entre os Gálatas optaram por, seguindo o pensamento judaizante, conquistar o favor divino pelo esforço próprio, mérito, ao tentarem cumprir de forma legalista as ordenanças da lei, em vez de humildemente reconhecerem a pecaminosidade e impotência humana e aceitar o dom gratuito de Deus por meio de Cristo, que é a salvação. 2 Pedro 3,17. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Nota de rodapé 3. Os Gálatas haviam sido enredados por um pensamento teológico falso, de que o cristão só obteria completa salvação se observasse toda a lei, as datas e comemorações santas do calendário judaico e praticasse os tradicionais rituais religiosos, como a circuncisão. Paulo faz uma afirmação escatológica ao asseverar que o veredicto final de Deus sobre o cristão absolvido já nos foi otorgado em Cristo. Ele pagou nossa cara fiança. E que essa decisão irrevogável e eterna de Deus está confirmada, selada pela presença do Espírito Santo na vida de cada convertido. Paulo afirma que é o Espírito quem nos apresentará diante de Deus, perfeitos na justiça de Cristo. Gálatas 3:3, Efésios 1:13. Portanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Nota de rodapé 4. Paulo não se opunha a que os judeus cristãos continuassem a guardar a lei e as tradições judaicas com seus pais. Entretanto, não pôde admitir que os gentios fossem obrigados a cumprir os rituais judaicos. Atos 21, do versículo 20 ao 26. Paulo ensina que não é a raça, a tradição ou qualquer prática religiosa que conduza à salvação e aos favores de Deus, mas a fé no amor operoso de Cristo, o Filho de Deus. Romanos 5:8, Romanos 8:32. O rito em si, tanto na circuncisão como de qualquer tipo de batismo, não tem valor justificador diante de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 1 ao 12. A fé não é simples assentimento intelectual, mas confiança viva e responsiva na graça do Senhor. A verdadeira fé se manifesta em amor prático. 1 Coríntios 7, versículo 19, 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama? Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Nota de rodapé 5. Paulo cita um provérbio muito conhecido e várias vezes mencionado por Jesus para ilustrar o efeito difusor do judaísmo. Quando a palavra fermento é usada de forma simbólica nas Escrituras, representa iniquidade ou falsidade. Marcos 8:15, com exceção de Mateus 13:33. Quanto a vós, estou convencido no Senhor, de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido?
Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Quem me dera que fosse arrancada as bolas, o pênis, o saco daqueles que estão ensinando outros ensinos. Nota de rodapé 6. Paulo sendo um amorzinho aqui. A expressão grega usada por Paulo originalmente é mais forte, significa literalmente cortar fora as bolas, testículos, arrancar com violência. Em Filipenses 3:2, o apóstolo emprega o verbo correspondente em referência a uma pessoa em situação semelhante à falsa circuncisão, ou literalmente, mutilação. Fica assim muito clara a ironia usada por Paulo nesse sentido. Caros irmãos, fosse chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes sede servos um dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nota JP 7. Paulo ensina que temos toda a liberdade de fazer o bem, como é próprio do verdadeiro crente, que ama a Deus e demonstra essa adoração ao Senhor por meio de atitudes práticas para com todas as pessoas à sua volta. Levítico 19:18. Evidentemente, como cristãos, não nascemos de novo para sermos silenciosos, ou seja, nos entregamos à prática do mal. Romanos 6:1, 1 Pedro 2:16. Viver no Espírito, não na carne. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros.